Olá, tudo bem? Ah, espero que sim, hein? Isso, e hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Estamos falando sobre o solo. Quantas novidades nós já aprendemos sobre o solo, não é? A tia Rosa vai revisar algumas e vamos dar continuidade. Vem comigo. Olha aí, aula de ciências, solo, módulo 1. Nós vamos trabalhar das páginas 215 até a 219, depois da 221 até a 223. Olha aí, nós já vimos essa parte, não é? Estamos agora relembrando características do solo. O solo. No solo nós podemos construir, plantar, caminhar, né? Então, Matheus visitou uma feira de ciências com a professora e os colegas. Nessa feira, eles puderam conhecer um pouco mais sobre o solo. Veja a seguir. Cor do solo. Existem solos de diferentes cores. A cor do solo é uma característica que pode indicar alguns de seus componentes. O solo, ele é formado por diferentes partículas, como areia, argila, calcário e matéria orgânica. A quantidade dessas partículas interfere na cor do solo. Olha lá, solos ricos em areia apresentam a cor amarelada. Solo arenoso, né? Que é a areia da praia, olha só. Em Genipabu, no Rio Grande do Norte. Solos ricos em argila apresentam cor avermelhada, é o barro. Solo argiloso em Paulínia, em São Paulo. Além disso, além da cor do solo, existe também a porosidade do solo. As partículas do solo apresentam espaços entre si, chamados poros, que são preenchidos por ar e por água. Quanto maior, quanto maior o tamanho desses poros, mais poroso o solo vai ser, tá? Então, solos ricos em argila apresentam menor porosidade do que os solos ricos em areia. Quanto menor o tamanho das partículas que compõem o solo, menores os espaços, que são os poros entre eles. Assim, menor será a porosidade do solo. Permeabilidade do solo, ou seja, aquele solo que deixa passar a água mais rapidamente, e aqueles que retêm, né, uma quantidade maior de água. Reparem como a água passa mais facilmente pela areia. Isso ocorre porque no solo rico em areia, os poros são maiores e mais numerosos. A capacidade do solo de deixar passar água é chamada permeabilidade. O tamanho e a quantidade de poros no solo interferem na passagem da água por ele. Assim, podemos dizer que a permeabilidade tem relação com a porosidade. Então, um está ligado ao outro, olha lá. Solos ricos em calcário são esbranquiçados. Solo rico em calcário, em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Solos ricos em matéria orgânica apresentam coloração escura, é aquela terra ótima para plantar, é um solo fértil, é aquela terra preta. Solo rico em matéria orgânica na floresta amazônica. Vocês já viram a quantidade de árvores que tem na floresta amazônica? Isso porque esse solo é ótimo para plantar. Textura do solo. As partículas de areia e de argila que formam o solo possuem diferentes tamanhos. Assim, dependem da quantidade dessas partículas, o solo apresenta as texturas diferentes. As partículas de argila são menores do que as partículas de areia. As partículas de areia são maiores do que as partículas de argila. Argila é o barro. E aí vamos falar um pouquinho sobre agricultura. Olha lá, a importância do solo na agricultura. O solo e a agricultura, na página 221. Observe a imagem abaixo. O que a pessoa está fazendo com o solo? Estão vendo? Ela está trabalhando no solo, está revolvendo a terra. Qual é a importância para as plantas da atividade que essa pessoa está realizando? Quando o solo está muito compacto, fica muito mais difícil o plantio, né?
Qual é a relação entre o solo, as plantas e os animais, como o ser humano apresentado na imagem? Ora, gente, nós precisamos do solo para plantar, construir, caminhar. As plantas precisam se fixar no solo, né? Os animais retiram muitas vezes, né, do solo também a sua alimentação. O solo é utilizado pelo ser humano de diferentes maneiras. É do solo, por exemplo, que obtemos muitos alimentos por meio do cultivo de plantas e da criação de animais. A agricultura é a atividade de cultivar plantas. Ela envolve várias técnicas de preparo do solo para o plantio, como apresentada na imagem acima. O cultivo de plantas é uma das principais atividades econômicas do Brasil e é praticada pelo ser humano há milhares de anos. Olha como eles faziam antigamente. Não existiam essas máquinas que existem hoje. Então, a imagem de egípcio preparando o solo para o plantio. No Egito antigo, os egípcios utilizavam diferentes ferramentas e técnicas para cultivar plantas no solo. Eles usavam os animais, estão vendo ali, ó? Como são essas técnicas, né, do cultivo do solo? Vamos ver o que nós temos que fazer com cada tipo de solo. Olha só, quero fazer uma horta e para isso eu vou jogar essas sementes no solo e só voltar daqui para colher as verduras. Será que é assim mesmo que acontece? Eu pego qualquer solo, jogo as sementes, depois eu volto para obter os frutos? Não, não é assim. Olha lá o que o outro personagem diz. Calma, não é assim tão simples. Para cultivar plantas, você precisa preparar o solo, principalmente se ele estiver compactado e pobre com nutrientes. Olha só. Para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo precisa ser fértil, ou seja, apresentar quantidades adequadas de ar, de água e de nutrientes. Algumas técnicas ajudam a manter as condições do solo adequadas ao cultivo das plantas, como a aração, a adubação, a irrigação e a drenagem. Vamos ver o que é isso? Então, vem comigo de novo, olha lá. Na aração, a aração é uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaços para facilitar a entrada de água e de gás oxigênio. Essa técnica pode ser realizada manualmente, ou com enxada, ou com arado puxado por animais, como bois e cavalos, ou com o uso de máquinas, como os tratores. Quem tem mais condições, né, quem tem dinheiro, pode comprar essas máquinas. Adubação. Adubação é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos, tá? Os adubos químicos são produzidos em indústrias e os adubos orgânicos são de origem natural, como fezes de animais e restos de vegetais. Irrigação. A irrigação é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo de maneira controlada e em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado das plantas. Existem diferentes tipos de irrigação. Veja dois exemplos a seguir. Na irrigação por gotejamento, temos tubos que levam a água até próximo à raiz das plantas, onde é liberada em gotas. Olha lá como eles fizeram. Estão vendo? Fica pingando gotinhas, olha lá. Irrigação por gotejamento em plantação de mamão. Na irrigação por aspersão, jatos de água são lançados. Olha como eles jogam, tá vendo? Sobre todas as plantas, simulando a chuva. Irrigação por aspersão em plantação de hortaliças. Olha lá, numa horta. Drenagem. A drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo. Isso pode ser feito com escavações no terreno por onde a água escorre e pela construção de rede de canais que recolhem a água em excesso no solo. Olha lá a drenagem do solo. Essa experiência aqui, né, que é uma prática de verificar as características do solo, vocês podem fazer em casa. Vocês vão pegar, olha só, o que nós vamos precisar? Eu vou fazer com os alunos na escola, mas já que vocês estão em casa, vocês podem fazer em casa. Na letra A,
Coloque cada amostra de solo em uma vasilha. Então, vocês vão precisar de quê? De tesoura com pontas arredondadas, 4 garrafas PET transparentes de 2 litros e algodão. Então, o que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão colocar cada amostra de solo em uma vasilha. Observe-as e manipule-as com as mãos como se fosse esfarelá-las. Na letra B, peça a um adulto que corte as garrafas ao meio, formando 4 funis com as partes superiores e 4 copos com as partes inferiores. Olha lá. Olha como vai ficar. Estão vendo? Letra C, encaixe os funis nos copos e coloque algodão no fundo de cada um deles. Na letra D, enumere os funis de 1 a 4. Coloque a areia no funil 1, a argila em pó no funil 2, e o solo do entorno da escola no funil 4, olha lá. E a terra vegetal no funil 3. Então, essa terra vegetal é uma terra boa para plantar. E a terrinha que a gente encontra em volta da escola, em toda a casa de vocês, no funil 4. Na outra folha, olha lá, na 219, na outra página. 4 vasilhas de plástico pequenas. E que vocês vão colocar água. Então, olhem só. Então, na primeira vasilha vem a areia. Na segunda vasilhinha, olha lá, a argila em pó, terra vegetal, né? E a amostra do solo do entorno da escola ou da casa de vocês. Adicione 2 copos de água no funil 1 e marque o tempo que a água leva para escorrer completamente para o interior do copo. Então, vocês vão precisar de um cronômetro. Comece a marcar o tempo no instante que a água começar a cair do funil. Anote os resultados obtidos. Repita a etapa F com os outros funis. Então, vocês vão fazer todo esse procedimento nos 4 funis, marcando o tempo. E aí, o que observei? Número 1, o que você percebeu ao realizar a etapa A? Em qual funil a água levou mais tempo para escorrer? Após a atividade, a quantidade de água nos copos das garrafas foi a mesma? Explique por que isso ocorreu. Elabore em seu caderno um quadro como apresentado a seguir e complete com as informações referentes ao tipo de solo de cada funil. Funil 1, solo, a cor e a textura. Então, vocês vão fazer isso com os 4 tipos de solo que vocês usaram. Bom, mais uma vez nossa aula acabou dessa semana, não é? Então, olha aí para vocês todo o meu amor e apoio. Vocês sabem que podem contar com a tia Rosa, tá? O que vocês precisarem é só perguntar. E eu estarei aqui pronta para explicá-los. Explicar o que vocês precisarem, tá? Se é referente à matéria, alguma dúvida que surgiu, sabe que pode contar com a tia Rosa. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.